Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje eu vou fazer uma leitura bônus rapidinha para a galera do Triângulo, que vem me pedindo há um tempo para eu fazer uma leitura sobre como estão as coisas entre a pessoa que você gosta e a outra pessoa, tá? Aí com quem ela tem um envolvimento e que obviamente não é você. Vamos lá, vou tirar uma cartinha para cada grupo, escolham de acordo com a intuição de vocês, tá? Uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? Vamos lá, grupo número 1, grupo número 2. Vamos lá? Ok, grupo número 1, grupo número 2. Então, escolham de acordo com a intuição de vocês e uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram essa cartinha aqui da Destroyer? O Destruidor, gente. Então, essa energia aqui definitivamente não é uma energia lá, essas coisas todas não, mas vamos confirmar aqui antes, tá? Como está aí, o que está acontecendo entre a pessoa aí que você mentalizou, a pessoa que você gosta e a outra pessoa com quem ela tem um envolvimento, tá? O que está acontecendo entre eles? Sete de copas, o louco, 8 de paus, 3 de espadas. No fundo, a gente tem o 7 de ouros. Paciência, planejamento, 5 de paus, obstáculos e desafios. Tá, gente, eu tô sentindo aqui, tá, que essa energia aqui do destruidor é bem porque realmente tem uma energia aqui de não compromisso, tá? E pelo menos uma das duas pessoas aqui pode se comportar como se não tivesse comprometida com essa situação, com esse relacionamento aí, tá? E eu sinto que tem realmente aqui essas pessoas, eu sinto que não estão indo bem, não. Eles podem estar tentando ainda fazer dar certo, tá? Ou podem estar tentando resolver aqui esses obstáculos, esses desafios aqui que surgiram. Pode ter havido uma descoberta, uma discussão sobre isso, alguém pode ter traído alguém, ou a outra pessoa descobriu que tem outras pessoas envolvidas nessa situação, tá? E eu sinto que essas pessoas podem até estar recomeçando, né? Depois de uma destruição, sabe? De uma briga grande, de uma confusão grande, eu sinto que é isso. Essa carta do destruidor fala isso também, às vezes você destrói para reconstruir, né? E eu sinto que eles podem estar tentando, tá? Reconstruir alguma coisa aqui nessa situação depois de uma confusão, de uma destruição de alguma forma. Eles podem ter escolhido recomeçar ou tentar de novo, tá? Mas eu sinto que ainda tem muita dor aqui, muito coração partido, tá? Aqui nessa situação. Eu sinto que eles estão tentando, mas tem uma decepção, um sentimento de coração partido que é ainda muito grande, né? Alguma coisa se quebrou aqui nessa situação, tá? Eu sinto. Vamos entender aqui. Como estão as coisas entre a pessoa que você gosta e a outra pessoa que você mentalizou. Então eu sinto aqui que realmente eles passaram por um momento muito difícil e estão tentando ajeitar ou estão tentando ajustar, mas eu sinto que ainda tem muita mágoa, muito. Eu sinto que algo pode ter se quebrado aqui, sabe? Vamos entender aqui. Como estão as coisas entre eles? Ó, 9 de paus. 7 de espadas, tá vendo? Tem aqui, tem 7 de espadas, tem traição. Ó, mas eles ainda não desistiram, sabe? Eu sinto que essas pessoas ainda estão tentando de alguma forma fazer dar certo, mesmo tendo tido uma quebra de confiança, uma confusão, uma briga. Alguém aí realmente. A pessoa pode ter descoberto sobre você, né? Se a gente tá falando de triângulos, a pessoa pode ter descoberto sobre você, tá? Pode ter tido uma confusão por causa disso, mas eles estão tentando, ainda não desistiram. Ó, reflexão. Essa pessoa pode ter, inclusive, se afastado aí de você, tá? Ter dado uma pausa aí nas outras histórias, nos outros relacionamentos, para poder tentar ainda fazer dar certo, porque prometeu, sabe? Mas tem muito pensamento aqui, muita reflexão ainda sobre o assunto.
Ó, eu sinto que essas pessoas aí, essa pessoa que você mentalizou e a outra, estão juntas há muito tempo, ou tem alguma coisa. Esse relacionamento, essa história delas já acontece há algum tempo, e eu sinto que a dificuldade de desistir é por isso. Então é como se, por causa da nossa história, vamos tentar mais um pouquinho, vamos dar um pouco mais de tempo, tá? Ó, alguém estava escondendo, né? Ali, ó, conversinhas. Pode ter ali conversas no Instagram, ó, vocês estão vendo aqui. Nem sei se eu posso falar esse nome. Mas ali, ó, conversas, curtidas, né? Que pode ter dado confusão ali, tá? Por causa disso. Ah, e aí eu sinto que eles estão tentando meio que recomeçar, sabe? Tentando fazer dar certo. E essa pessoa aí que você mentalizou, ela pode ter se afastado de você, dado uma pausa, porque prometeu que ia fazer assim, porque agora vai ser diferente, porque a gente vai tentar fazer dar certo. Mas eu sinto que eles estão, as pessoas nessa história aqui estão repensando, sabe, esse relacionamento aqui. E eu sinto que essa pessoa aí que você mentalizou, ela realmente não desistiu de você ainda não, mas tem aqui uma situação difícil, sabe? Estão tentando contornar, estão tentando ajeitar, estão tentando fazer dar certo, mas tá complicada aqui essa situação porque eu sinto que ainda existe uma mágoa, tá? Só um minutinho, gente. Então, eu sinto que pode ter aqui uma mágoa, um ressentimento ainda, sabe? Ó, eu sinto que é como se ainda tem uma certa frieza entre eles, tem uma raiva ainda, tá? Que mais que a gente pode saber aqui sobre como estão as coisas entre essas duas pessoas aí que você pensou? Essas pessoas podem estar tentando aqui recomeçar, né? Indo em primeiros encontros de novo, fazendo programas românticos para tentar resgatar aqui. Mas eu sinto que essa pessoa aí que você mentalizou, ela não deixou você para trás, não. Ela pode só estar dando uma pausa, sabe? Vamos ver aqui. Ó, eu sinto que eles já tiveram momentos muito bons, muito felizes juntos, e eles não desistiram por causa disso, sabe? Ó, mas foi uma decepção muito grande aqui, tá? Que aconteceu, né? Nesse caso aqui dessas pessoas. Teve uma decepção muito grande aqui por causa dessa descoberta, dessa briga, né? Dessa mentira, dessa traição, tá? E essa pessoa hoje está insegura, né? Não confia mais, ó, na outra. Quem descobriu aí da traição não confia mais na outra pessoa, né? Se sente inseguro o tempo todo. Como se estivesse sempre sendo enganada, como se estivesse sempre ali a pessoa estivesse escondendo algo, não consegue, não tá conseguindo confiar mais. Ainda tem essa mágoa, esse sentimento, ressentimento, né? E a pessoa que você gosta ainda lembra de você, ainda pensa em você ali, tipo, é isso, tá dando uma pausa, mas eu não acho que essa pessoa tem intenção de encerrar 100% não. Ela pode estar dando um tempo por causa da situação, tá? Ó, e eu sinto que eles estão tentando passar mais tempo juntos, sabe? Como se fosse para resgatar ali a magia, a paixão, o desejo entre eles. Estão tentando. Só que eu sinto que essa pessoa que você mentalizou, ela pensa muito em você e ainda tem esperança, quer voltar para você ou quer voltar a falar com você. Eu sinto que ela tem você em mente, ó. Essa pessoa fica pensando em você, tá? Ainda aí. Ela não tirou isso da cabeça, pensa constantemente em você. Então eu sinto que é como se ela der um tempo da situação de vocês, é meio que estratégico, pelo que eu tô entendendo aqui. E aí, vamos ver aqui, mas lá também. Eles estão tentando resgatar, mas eu sinto que tem algo quebrado aqui que eu não sei se vai ter jeito, não. Estão tentando fazer dar certo ainda pelo histórico, pelo tempo, pelos momentos que foram felizes. Vamos ver o que mais. Mas teve aqui uma descoberta, uma briga, teve algo desse jeito, alguma coisa assim, tá? Eu sinto que para muitos de vocês pode ter sido realmente a descoberta, né, em relação a outras pessoas, mas se não for, eles podem ter brigado por outras coisas, podem estar em crise por causa de outras coisas, mas eu sinto que para muitos de vocês é por causa realmente dessa situação triangular, vamos dizer assim, tá? Como estão as coisas entre a pessoa que você mentalizou e a outra pessoa com que ela tem um envolvimento? Ó, preciso dizer muita coisa? As duas pessoas na cama, cada um olhando seu celular.
Então eu sinto que essas pessoas estão realmente assim meio emocionalmente afastadas, sabe? Por mais que elas estejam tentando, ó, e podem estar casadas, inclusive para alguns, tá? Tem muita questão de uma dependência já que é emocional, né? A pessoa está acostumada com a outra, mas emocionalmente distantes um do outro, ó, mas elas estão tentando aqui recomeçar, reacender, dar uma nova chance, sabe? É. Estão tentando se conhecer novamente, tentando, tá? Mas tem aqui, ó, tô falando, tem uma energia ruim ainda, sabe? Eu sinto que algo foi quebrado, tem uma mágoa, tem um ressentimento, tem. A pessoa não perdoou, pode ter, não perdoou 100%, sabe? Tem um rancor ali ainda, ó, e tem um fingimento, né? Estão fingindo, estão tentando, fingindo que tá tudo certo, fingindo que... E eu sinto que eles estão fazendo muito isso por causa mesmo para honrar a história, o tempo que eles tiveram juntos, sabe? Mas eu sinto que tá meio difícil, né? A, é como a pessoa não confia mais, o rancor tá ali, a mágoa tá ali, essa conexão esfriou. Por mais que eles estejam tentando ali resgatar, alguns podem estar fazendo até terapia de casal, sei lá. Tá difícil, tá uma energia pesada, estranha. Vamos ver como estão as coisas entre eles. Ó, coração partido, tá vendo? Ainda tem ali aquela estranheza, né? Ó, mentiras, mantendo segredos. Gente, não tem nem como eu mentir, vocês estão vendo aqui, né? Ó, mensagens, tá vendo? Pode ter pegado mensagens, né, gente? Pode ter pegado troca de mensagens dessa pessoa aí que você mentalizou com outras pessoas, com você, enfim. Pode ter pegado aí algum tipo de traição. E aí quebrou a confiança, né? Ó, eles estão tentando ainda resolver, não botaram um ponto final, tá? Ainda estão tentando resolver, tentando resgatar, mas eu sinto que tá difícil ali, né? Ó, mas eles estão tentando, arriscando. E eu sinto que essa pessoa que você gosta ainda pensa em você e ainda pensa em arriscar ou se comunicar com você, vir atrás quando a poeira baixar, tá? Sendo bem honesta. Só que ali, ó, lá nessa situação ainda tem uma segurança, sabe, ó, tem uma segurança, família, alguém pode ser casado, segurança, conforto. Então estão testando aí, tentando por causa disso, né? Mas aqui, ó, com essa carta eu acho difícil, ó. Tem muito sofrimento agora, muito sofrimento, muita mágoa, muito rancor por causa da interferência, ó, de uma terceira pessoa. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Estão insistindo por causa disso, né? Por causa da familiaridade, do tempo e etc. Mas agora, ó, dor, muita dor, né? Sofrimento, influência de uma terceira pessoa, de uma terceira coisa, interferência, crescimento. E assim, eles precisam ter coragem para mudar, né, gente? Para sair dessa situação, ó. É um costume, esse povo tá num costume, tá ali tentando, insistindo em algo, né? Mas eu sinto que essa pessoa aí, ó, que você gosta, tem um sentimento por você, né? Essa pessoa tem sentimento por você. Aí, ó. E uma sensação de assunto inacabado com você. E aí é difícil, né? Como é que vai resolver? É isso, tá, gente? Então eu sinto que tá assim um climão lá, mas eles ainda estão tentando resolver. Só que por quanto tempo mais vão conseguir, ainda mais que essa pessoa, pelo que eu entendi, essa pessoa que você gosta, ela não desistiu da sua história de vocês, ela só tá esperando a poeira baixar, e eu sinto que isso aqui é uma receita para uma nova decepção, né? Então, assim, tá difícil, tá complicado, mas eles estão tentando. Então é isso que eu tô vendo aqui. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção. Se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram essa cartinha aqui, o mentor, né? Vamos lá, então, ver. Essa carta pra mim, gente, normalmente indica o envolvimento da espiritualidade, tá? Na situação. Então, vamos ver aqui. Como que tá o relacionamento dessa pessoa que você mentalizou, que você gosta, e a outra pessoa com quem ela tem um envolvimento. Esperança, 3 de ouros, imperatriz, sol. E aqui a gente tem as de copas. Tá.
Ó, gente, essas pessoas aí que você mentalizou, né? Eles estão na esperança de que esse relacionamento vai dar certo, tá? Tem aqui uma crença de que é algo que pode dar muito certo, tá? Tem felicidade, vocês vão detestar isso, mas eu vou ser honesta, é isso que tá aparecendo aqui. Carta do Sol fala sobre felicidade, sobre clareza, honestidade, fala sobre. Eu sinto que, ou então, nem tanto clareza, honestidade, mas assim, em alguns casos sim, mas aqui talvez não seja isso, já que é um triângulo. Mas pode ser felicidade, pode estar feliz e pode ter muito claro de que a pessoa, elas veem um futuro promissor, sabe? Podem fazer planos juntas, né? Alguns pode ter a ver com filhos. Aqui essa carta da Imperatriz fala de fertilidade. Então, assim, tem uma esperança de que vai dar certo, sabe? Pode ser um relacionamento novo, né? Para alguns, um relacionamento novo ainda, mas ou um recomeço. Então eu sinto que tem aqui uma vontade de fazer dar certo e uma crença de que essas duas pessoas têm um futuro juntas, tá? Vamos ver aqui como estão as coisas entre essas pessoas aí que você mentalizou, tá? A pessoa que você mentalizou, a pessoa que você gosta e a outra pessoa com que ela tem envolvimento. 5 de espadas, 4 de espadas, sacerdotisa, a imperatriz, 3 de espadas, cavaleiro de paus, pajem de espadas, 4 de ouros, o louco, ás de ouros. Essa carta ela é exclusiva desse tarô, tá? Uh, Rainha de copas. E aqui a gente tem um cavaleiro de ouros, 2 de copas. Gente, eu tenho a sensação aqui, tá? De que pode ter tido, não sei se tem algum tipo de fofoca, ou fofoca, alguém falando alguma coisa, falando mal de alguém, eu não sei, tem alguma coisa a ver com isso aqui de comunicação, tá? Eu não sei se essas pessoas já tiveram algum tipo de discussão ou fizeram algum tipo de fofoca aqui para essas pessoas. Será que para alguns de vocês essas pessoas tipo meio que terminaram e voltaram, estão tentando de novo? Tá, mas tem aqui uma certa questão de fofoca, de briga, mas eu sinto que essas pessoas podem brigar, né? Sim, pode ser isso também. Essas pessoas podem brigar bastante, se desentender, sabe? Aqui eu sinto que pode haver algo desse tipo, mas tem um apego muito grande entre essas duas pessoas, tá? Elas brigam, mas acabam se entendendo de novo. Elas brigam, mas acabam fazendo as pazes. Eu sinto que é como se tivesse. Eu não sei se isso aqui. Eu sinto mais uma vez, pode ser alguém novo, né? Essa pessoa que você mentalizou pode estar, tipo assim, começou agora com essa pessoa, voltou, né? Começou de novo com essa pessoa. Tem um sentimento assim de algo novo, excitante, diferente, desconhecido, sabe? Tem algo assim aqui. E tem um apego grande, uma possessividade, ciúme. Eu sinto que essa pessoa, com quem a pessoa que você gosta tá, pode ser muito ciumenta, tá? Ou vice-versa, não sei. Mas tem aqui realmente uma carinha de ciúme, de briga por causa de ciúme, possessividade. Mas tem muita aventura, muita. Eu sinto que essas pessoas se divertem juntas ou fazem muitas coisas diferentes juntas, sabe? E mais uma vez, eu sinto que elas vêm aqui
esse relacionamento é como se fosse, no começo elas veem uma grande, tipo, possibilidade para o futuro aqui, tá? Nessa situação. Vem como algo que realmente pode dar muito certo, que elas estão investidas para fazer dar certo, para ter um futuro ali promissor, sabe? Agora, pode ser que alguém esconda o tipo de sentimento que tem isso também. Se essas pessoas não estão juntas, alguém pode esconder o sentimento, assim, o que realmente sente pelo outro ainda, por ser muito começo, mas tem muito ciúme aqui, possessividade, mas também tem essa vontade de fazer dar certo. Eu não consigo ver diferente disso, não, mas eu sinto que tem aqui, ó, uma sensação de que uma das duas pessoas, eu acho que é a pessoa que tá com a pessoa que você gosta, né? O rival, a rival, sei lá. Essa pessoa tá bem investida, assim, eu digo apaixonada, realmente gosta muito, é uma pessoa leal e tal, é uma pessoa que apaixonada, quer que dê muito certo. E a outra pessoa, que eu acho que é a pessoa que você gosta, ela não se sente comprometida, assim, tipo, por mais que. Eu acho que é o estilo dela mesma, é aquele tipo de pessoa que. Ah, eu gosto dessa pessoa aqui, gosto muito, mas eu tenho meus casinhos, sabe? Porque aqui é a energia de um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus fala de uma pessoa que não é comprometida 100%, né? É uma pessoa que fica ciscando aí, por aí. Por mais que ela goste, ela tem os seus casinhos. E a outra pessoa, energia rainha de copas, é uma energia muito apaixonada, que a pessoa tá dando o coração dela, né? Então, gente, eu sinto aqui que, assim, embora as duas pessoas tenham um relacionamento bom, que parece ser promissor, as duas pessoas estão investidas, tá? Nessa situação, querem fazer dar certo, ver um futuro juntas. Tem muita briga por causa de ciúme, de possessividade, mas essas pessoas têm momentos muito bons. Elas brigam e reatam, tá? Elas brigam e fazem dar certo de alguma forma. Porque as duas querem um futuro juntas, querem fazer dar certo, por mais que tenha muita briga, confusão e etc, tá? E essas brigas, confusões, eu sinto que tem muito a ver com o fato de que uma pessoa tá muito apaixonada, é muito leal, muito não sei o que, e a outra é, né, dá os seus pulinhos de cerca e coisa e tal, entendeu? E eu sinto aqui, pode ser que essa pessoa apaixonada e tal, não faça ideia, assim, dos pulos de cerca, talvez só tenha ciúme da forma que essa pessoa fala com outras, de curtidas em redes sociais, coisinhas assim. Essa pessoa é muito possessiva, então subconscientemente ela já sabe que essa pessoa é assim, então por isso que tem tanta briga, tanta confusão, tá? Talvez ela não saiba, não faça ideia de que tem outra pessoa, mas talvez ela saiba sim, tá? E por isso que ela marca cerrado, por isso que ela tem tanto ciúme, por isso que essa outra pessoa fica em cima, tá? Porque aqui, ó, a gente tá falando de o três de espadas, né? Que fala de bandeira vermelha aqui, ou seja, né? São avisos, né? E aqui fala meio que de surpresas desagradáveis, sabe? Tipo, então eu sinto que talvez essa pessoa, para alguns, a pessoa não saiba de jeito nenhum e ela ficaria extremamente surpresa e chocada se soubesse que essa pessoa que você gosta, né? E ela também gosta dessa outra pessoa. Se ela soubesse que ela tem mais alguém, né, que tem um triângulo na situação, ela ficaria extremamente chocada e magoada, porque ela não fazia ideia, achava que, tipo, oh, nossa, que nosso relacionamento é perfeito, tá? Ou ela já descobriu e foi um choque, foi algo extremamente, assim, arrasador para essa pessoa, mas ela continuou com essa pessoa, né, que você gosta aí, porque ela gosta muito. E, tipo, eles podem ter ali essa pessoa que você gosta pode ter convencido que eles têm um futuro juntos, que, enfim, né? Eles podem ficar juntos aí e tal. Nananã convenceu, conseguiu fazer que a pessoa perdoasse. Só que hoje essa pessoa é extremamente possessiva e ciumenta, né? Ainda mais as fofocas que chegam pra ela aí, tá? Vamos ver o que mais. Não, eu vou colocar aqui o. Como estão as coisas entre a pessoa que você gosta e
E sinto que ela pode ter descoberto para alguns de vocês, né, através de fofocas, tá? Pessoas chegaram falando para ela, se ela descobriu, né? Se ela não descobriu sobre a situação de vocês, tá? Muita fofoquinha, pode ter muita gente que fala muita coisa e por isso que ela é tão ciumenta, tão essa outra pessoa é tão ciumenta, tão assim, tipo, pegada, sabe? Possessiva em relação à pessoa que você gosta. Então aqui tem um clima meio que de controle e tal, mas eu sinto que a pessoa que você gosta, ela se sai bem na situação aqui, tipo, meio que dá uma enrolada por lá. Vamos ver então, como é que estão as coisas entre eles aqui. Ó, eu sinto que essa pessoa, ela é muito dependente, sabe? Pode ter muito medo de perder a pessoa que você gosta, tá? Então ela é muito possessiva. Opa, ela é muito possessiva, marca em cima. É uma pessoa que tá sempre de olho, tenta manter a pessoa ali na rédea curta. A pessoa que você gosta pode sempre dizer, tô trabalhando, né? Quando dá as escapadas dela e tal. E essas pessoas, assim, elas duas, né? Essas duas pessoas têm um magnetismo grande entre elas, tá? Tipo, elas brigam e tal, não sei o quê, mas se entendem. E só que tem aqui um ar de desconfiança muito grande. Para essa pessoa que tá com a pessoa que você gosta, deve ser complicado aqui esse relacionamento, porque essa pessoa não deve dormir em paz, tá? Embora eles tenham momentos bons juntos e acreditem que tem um futuro juntos, assim, ou a pessoa que você gosta faz essa outra acreditar que eles têm um futuro juntos, né? Essa pessoa não dorme em paz, não vive em paz, porque talvez ela nem saiba, mas o subconsciente, a intuição dela fala, sabe? Aí essa pessoa fica meio com a pulga atrás da orelha, controlando horário, controlando tempo no trabalho, ligando, marcando em cima. Ou então já descobriu alguma coisa e por isso que é assim, sabe? Ou então é difícil aqui. Vamos lá. Mas, em teoria, alguma fofoca já chegou no ouvido dessa pessoa, tá? Só que essa pessoa pode acreditar, tipo, é a pessoa da minha vida. Fomos feitos um pro outro. Entende? E é por isso que não desiste, por isso que marca em cima, tá? Essa pessoa aqui, ó, ela pode ser do tipo que aparece do nada no trabalho, da pessoa que você gosta, liga pra conferir se tá certa. Essa pessoa é bem assim. Só que a pessoa com que você gosta é bem espertinha também, né? Ela consegue se safar, assim, de várias situações complicadas, tá? Só que tem um clima constante de desconfiança aqui, tá? Medo de perder da outra, marcando em cima, possessividade, mas tem sentimento. Aqui essas pessoas se entendem e é meio que como se elas tivessem se acomodado nessa situação que elas vivem, tá? Tipo, uma desconfiando, a outra escondendo e ficam nessa situação, né? Aceitam viver assim e é como se fizesse já parte do relacionamento deles, tá? Aqui. Então é assim, como que eles estão? Estão vivendo o relacionamento deles como eles acham que é e estão acostumados. Têm uma vida relativamente juntas, feliz, um relacionamento bom, relativamente bom, que eles percebem como bom, dão certo, funciona, tem um futuro juntos, mas a verdade é que uma pessoa é extremamente apaixonada, a outra pode gostar, mas tem os seus casinhos por fora, ou o seu caso por fora. A que gosta muito vive insegura e marcando em cima, possessiva e querendo controlar, saber o que está acontecendo com a outra, etc. E a outra pessoa acostumada a esconder, fugir, escuro e tal. E todo mundo fingindo que tá tudo certo, entendeu? E essa outra pessoa que é insegura e tal já pode ter descoberto coisas ou não. Se ela não descobriu, ela desconfia ou fazem fofoca pra ela e etc. Então é assim, é um normal que eles já conhecem, estão acostumados a viver. Um acostumado a viver correndo atrás, inseguro, possessivo, e o outro acostumado a esconder. Infelizmente é essa energia que eu pego aqui e essas pessoas acreditam que tem um relacionamento perfeito, né? Assim, que funciona, que dá certo, mas no fundo tem essa dinâmica aqui que não é saudável, né? Agora eu vou entender por que essa carta aqui do mentor tá aqui, tá?
Por que saiu essa carta do mentor para representar essa leitura? Só para encerrar. Ah, essas pessoas podem estar muito juntas por causa de religião, né, gente? Ó, por causa de religião, crenças limitantes, filhos, tá? Casamento no papel, ó, pode ter, ó, arrependimento, repressão de sentimentos, ó, limitações, medos. Então, eu acho que é isso, né? Pode ter a religião pode estar profundamente ligada aqui ao motivo pelo qual essas pessoas estão juntas, tá? Não se separam e vivem nesse fingimento de que tá tudo bem, tudo certo, obrigada. A gente é feliz, tá? Mas vivendo essa dinâmica aí em que um esconde e o outro fica tentando descobrir a não ser traído. Infelizmente é isso que eu tô vendo aqui, tá bom? Me digam aí se faz sentido para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!